Olá, minha gente, tranquilo? Vamos trabalhar hoje a resolução 960 do CONTRAN, tá, pessoal? Tema importantíssimo para a sua prova de legislação de trânsito, porque trata das áreas envidraçadas dos veículos e quais são os requisitos que deve respeitar. Então vamos lá, ó. Essa resolução dispõe sobre os requisitos da segurança dos vidros, né? A visibilidade para fins de circulação, o uso de vidros em veículos blindados e o uso de medidores de transmitância luminosa, que é justamente o aparelho para medir a transparência, né? O quanto deixa passar luz aquele vidro. Tranquilo, pessoal? Então, sem perder tempo, vamos para a tela de número 2, trabalhar. Para a circulação nas vias públicas, já vou logo para o artigo 3º, que é um artigo que tem mais probabilidade de cair na sua prova. Para a circulação nas vias públicas, no território nacional é obrigatório o uso de vidro de segurança laminado, tá, pessoal? No para-brisa. Então, na frente é o laminado de todos os veículos, tá certo? E nos demais vidros, ó, pode ser o de segurança temperado, uniformemente protendido, isso é uma tecnologia, né, de fabricação de vidro, ou também o laminado, tá certo? Nas demais partes envidraçadas. Então, o que é que você leva para a prova? O vidro da frente, a tecnologia dele, de fabricação, é do tipo laminado. Nos demais vidros, pode ser o laminado ou o temperado, tá certo? Uniformemente protendido, beleza? Com relação à transmitância luminosa, ou seja, o quanto deixa passar de luz. Arius, quais são as regras? Novas regras, ó. Vidro da frente e vidros indispensáveis à condução, a visibilidade, pessoal, a transmitância mínima é de 70%. Ou seja, a transparência desse vidro tem que ser de no mínimo 70%. Pode ser de 80%, 90% ou até 100%, tá? Abaixo de 70%, nos vidros indispensáveis à condução não pode. Então, ó, não poderá ser inferior a 70% para os vidros dos para-brisas, tá? Os dianteiros. E demais áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Então, no automóvel, pessoal, são os vidros laterais dianteiros, ou seja, eles são indispensáveis para a condução do veículo. Por quê? Porque eu preciso ver com nitidez os retrovisores, tá certo? Bom, o inciso 2 diz o seguinte, ó, poderá ser inferior à tramitância luminosa definida no inciso 1, tá certo? Para os vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade. Ou seja, pessoal, os vidros traseiros, tá? Laterais traseiros, o vidro traseiro, que também é chamado de vigia, ele pode ter uma transmitância inferior a 70%, tranquilo, 50%, 40%, 30%, etc. Ou seja, ele pode bloquear mais a luz do que aqueles indispensáveis à dirigibilidade. Então, o vidro traseiro, os vidros que não são indispensáveis, ou seja, os que são dispensáveis, né, à dirigibilidade, eles podem ter uma tramitância inferior a 70%. Tranquilo, pessoal? Transmitância, tá? Fazendo aqui a correção, ou seja, o que deixa passar de luz. Beleza? Então, isso que você leva para a prova. Não tem mais aquele negócio de 28%, tá? Não tem mais isso, não. É inferior a 70%, é possível, desde que o vidro não seja indispensável à dirigibilidade. Ou seja, para os vidros que são dispensáveis. Bom, considera-se áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Ele fala aqui para você, ó, as que estão ilustradas no anexo 1. Essa que eu falei para vocês, tá, gente? Para-brisa dianteiro, tá? Os vidros laterais dianteiros, eles são indispensáveis à dirigibilidade. Ou seja, vidros que eu preciso acessar o retrovisor. Lembre-se, para essa regra, né, da transmitância inferior a 70% nos demais vidros, principalmente no vigia, é necessário que o veículo tenha os dois retrovisores externos, beleza? Bom, sem perder tempo, próxima tela. A área do para-brisa, gente, é excluída a faixa periférica da serigrafia, né? Destinada a dar acabamento ao veículo. São as bordas, tá, pessoal, do vidro. A área é ocupada pela banda degradê, aquela partezinha de cima do vidro, normalmente para evitar a incidência solar, né? Diminuir, tá certo? Então isso aqui está fora da área de dirigibilidade. Caso existente, né? Conforme estabelece a ABNT NBR 9491. E ainda, pessoal, a faixa de 20 centímetros na parte inferior do para-brisa. Opa, mas para quais veículos? Calma. Para os veículos de carga com PBT acima de 3.500 kg
e ônibus e micro-ônibus. Então ele está falando, pessoal, de caminhão, tá? Caminhão, ônibus e micro-ônibus. Eles podem ter na faixa inferior, né, do para-brisa, uma extensão de 20 centímetros. Essa área não é considerada indispensável à dirigibilidade, tá certo? Então ele está descrevendo quais são as áreas indispensáveis. Aí está excetuando, tirando da regra, essa parte periférica da serigrafia, e nos caminhões, ônibus e micro-ônibus, aquela parte de baixo numa faixa de 20 centímetros. Beleza? Tudo bem. Aí falo mais, ó, as áreas envidraçadas situadas nas laterais dianteiras do veículo, respeitando sempre o campo de visão do condutor. Então, esses vidros laterais dianteiros, pessoal, é justamente está no campo de visão do condutor, ele precisa acessá-los para ver os retrovisores externos. Tranquilo? Aí diz, ó, aplica-se ao vidro de segurança traseiro, também chamado de vigia, o disposto no inciso 2. O que é isso, pessoal? É possível uma transmitância luminosa inferior a 70% neste vidro. Desde que, olha só a regra, o veículo esteja dotado de espelho retrovisor em ambos os lados. É o que eu falei para vocês, ó, tem que ter os dois retrovisores externos, tá bom? Conforme a legislação vigente. E mais, ó, os vidros de segurança situados no teto dos veículos, tá? Então, aquele veículo que tem, por exemplo, teto solar, ficam excluídos dos limites fixados neste artigo, ou seja, não precisa respeitar limite de transmitância luminosa. Tranquilo, pessoal? Até porque não é indispensável a dirigibilidade, beleza? Próxima tela. Bom, são vedados, ou são proibidos a aplicação de películas refletivas na área envidraçada do veículo. Você já sabe, película refletiva, ou seja, aquela espelhada, não pode em hipótese nenhuma, tá? Manutenção de películas com bolhas nas áreas críticas de visão do condutor e nas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo. Então começou a criar bolha na sua película, tem que trocar imediatamente, sob pena de configurar infração de trânsito. O uso de qualquer inscrição, adesivo, legenda ou símbolo, pessoal, pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos, indispensáveis à dirigibilidade. Então não pode ter inscrição, não pode ter legenda, não pode ter pinturas, tá, pessoal? Símbolos pintados ou ainda afixados nessas áreas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, tá certo? Essas áreas envidraçadas. As áreas críticas, né? E por último, ó, o uso de painéis luminosos, em hipótese nenhuma, que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas. Tá? Aquelas luzes de LED, né? Painéis dinâmicos, fica passando o letreiro, ó, não pode em hipótese nenhuma. Excetuando-se, olha só, as utilizadas em transporte coletivo de passageiros, nos ônibus, tá? Com finalidade de informar o serviço de usuário da linha. Então, só pode nos veículos de transporte coletivo de passageiros para informar, né, a questão do serviço para o usuário da linha. Tranquilo, pessoal? Então você já sabe o que é permitido e já sabe o que é proibido com relação a áreas envidraçadas do veículo. Bom, gente, a tela de número 5 ela vai tratar dos danos que podem existir, né, nos vidros do veículo e os que configuram infração de trânsito. Então nós temos trincas e fraturas que podem existir nos vidros e aí em determinadas situações vai gerar infração de trânsito. Vamos estudar isso agora, ó, dos danos nas áreas envidraçadas dos veículos. Está aqui, pessoal, muito simples, ó. Então, para efeito desta resolução, as trincas e fraturas de configuração circular são consideradas danos para o para-brisa. Normalmente, quando existe isso aqui, pessoal, a autuação é feita como veículo em mau estado de conservação. Você vai ver que ela é um dos incisos do artigo 230 que eu vou já trabalhar com você, tá? Veículo em mau estado de conservação. Bom, então o que é que acontece? Configura, né, dano ao para-brisa. Agora nós vamos ver o que é possível e o que é permitido. Ó. Na área crítica de visão do condutor e em uma faixa periférica de 2,5 cm de largura das bordas externas do para-brisa, não devem existir trincas e fraturas de configuração circular e, caso ocorra, não podem ser recuperadas. Então, o que é que acontece? Nessa área aqui, pessoal, não pode ter trinca nem fratura, não pode ter dano no veículo. Qual é essa área? A área de visão, tá? Crítica, né? De visão do condutor, tá certo? Você vai ver que é ali no limpador
do para-brisa esquerdo, né? E para caminhões, ônibus e micro-ônibus é um quadrado de 40 largura, de 40 centímetros de largura por 50 de altura. Nós vamos já estudar isso. O que é que acontece? Nessa região não pode ter trinca nem fratura. E se houver, não pode ser recuperado. Tranquilo? Bom, e onde que pode ter? Nós vamos já ver. Nos para-brisas dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, olha só. A área crítica de visão é definida de outra forma, ó, do condutor, conforme a figura ilustrativa do anexo 2, é aquela situada à esquerda do veículo, ou seja, de frente, pessoal, de frente para o condutor, determinada por um retângulo, ó, de 50 centímetros de altura por 40 de largura. Se cair em prova, vem cobrando isso aqui, ó, 50 centímetros de altura por 40 de largura. Cujo eixo de simetria vertical, olha só, é demarcado pela projeção da linha do centro do volante, ou seja, no centro do volante, ó, tá? Isso aqui é o eixo que demarca, né, o eixo vertical, tá certo? Que demarca a simetria, tranquilo? Cuja base desse retângulo coincide o que? Com a linha tangente do ponto mais alto do volante. Então você pega ali o ponto mais alto, pessoal, do volante, tá certo? Dali para cima deve estar o retângulo de 40 centímetros de largura por 50 de altura. Esta é a área crítica, não pode existir trincas nem fraturas nessa área. Nos para-brisas, pessoal, dos veículos de que trata o CAPT, são permitidos, ó, trincas e fraturas no máximo de 3 danos, ó. Então é permitido no máximo 3 fora da área crítica, exceto nas regiões definidas no artigo 14, respeitadas as seguintes considerações. Próximo slide, tá, pessoal? Bom, então vamos passar para o próximo slide. Então, gente, acabamos de ver que é possível ter trincas e fraturas fora da área crítica, né, do condutor. Nós estamos falando aqui de ônibus, micro-ônibus e caminhões. Mas vejam, essa trinca não pode ser superior a 20 centímetros de comprimento, tá certo? E a fratura circular não pode ser superior a 4 centímetros de diâmetro, tá certo? Nos demais veículos automotores, a área crítica de visão do condutor é o que? É a metade esquerda da região de varredura das palhetas do limpador do para-brisa. Então você põe, ó, as palhetas lá para trabalhar do lado esquerdo, né, que é onde fica o condutor. Essa área de varredura é a área crítica de visão do condutor, certo? Nessa região não pode ter trinca nem fratura, nos automóveis, você já viu isso, e nem nas bordas, né, na dimensão de 2,5 cm. Bom, então no para-brisa destes veículos, ó, dos automóveis, são permitidos no máximo 2 danos. Tá? Então para caminhões, ônibus e micro-ônibus são 3 danos, para os demais veículos apenas 2 danos são possíveis, fora da área crítica, ó, exceto nas regiões definidas no artigo 14, que são as áreas críticas. E esses danos devem respeitar as seguintes limitações, ó, trinca não superior a 10 centímetros de comprimento, tá? No ônibus, micro-ônibus e caminhão é 20, aqui é 10. E a fratura circular, né, não pode ser superior a 4 centímetros de diâmetro. Então, com relação a fraturas, a mesma coisa para ônibus, micro-ônibus, caminhões e também para os demais veículos. Tranquilo? Gente, o artigo 19 fala do auto de infração, lavrado com base na medição da transmitância luminosa, tá certo? E também a notificação da autuação, além do que vier disposto no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação complementar. E deve complementar. E deve conter o que, pessoal? Os seguintes percentuais, ó. Vamos passar para a próxima tela, isso é importante para você cair na prova. Primeiro, a medição que foi realizada pelo instrumento. Vamos supor que o instrumento mediu lá 65%. Qual será o valor considerado, ó, para fim de aplicação da penalidade? Então, o valor considerado deve seguir essa resolução. O valor medido é uma coisa, considerado é outra coisa. E o limite regulamentado para a área envidraçada fiscalizada. Então, gente, como é que eu acho esse valor considerado? É só somar 7%. Para a obtenção do valor considerado, deverá ser somado a medida realizada. No nosso caso, deu 65%. E eu somo com o percentual de 7%, vai dar o que? 72% será o valor considerado. Isso é uma garantia, tá certo? Para eliminar a margem de erro, tá certo? Do instrumento, tá, pessoal? Então, nós temos uma margem de segurança aqui de 7%. Além das demais disposições deste artigo, deve ser informado no auto de infração a identificação da área envidraçada objeto da autuação. For o para-brisa, for o vidro lateral dianteiro, tem que dizer o que é que está sendo fiscalizado. Quando o medidor de transmitância luminosa for dotado de um dispositivo impressor, ou seja, uma impressão, o registro impresso deve conter os seguintes dados, ó, data e hora,
placa do veículo, né, fiscalizada, transmitância medida pelo instrumento, área envidraçada fiscalizada, identificação do instrumento e identificação do agente. Tranquilo, pessoal? Bom, passando aí para o slide número 8, ele vai falar das autuações. É possível autuar este condutor, né? Esta pessoa que está sendo fiscalizada em quais artigos? Em vários, tá, pessoal? Primeiro, conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido, tá? É uma das situações que a resolução vai dizer. Também pode ser com inscrições, adesivos, legendas, símbolos de caráter publicitário fixados, né? Ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste código. Então, se for com relação a legendas, né, pinturas de caráter publicitário, o enquadramento deve ser no 230.15. Importante, pessoal, é você saber que, para fim de prova, todas essas infrações são de natureza grave, com penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Beleza? Bom, o inciso 16, com vidro total ou parcialmente coberto por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pintura. Então, tratou de película refletiva, o enquadramento deve ser esse aqui, artigo 236, 16. O 17 vai falar de cortinas e persianas fechadas não autorizadas pela legislação, ou seja, naquela região que é divisão crítica, né, que é indispensável para a condução do veículo. O enquadramento de persianas e cortinas deve ser no artigo 230, inciso 17. E o 18, pessoal, fala em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança ou na emissão de poluentes, ruídos, etc. Aqui, pessoal, é quando o veículo tem danos, uma quantidade de danos maior do que a permitida, né, pela resolução, tá certo? Ou possui danos, trincas e fraturas na área crítica, né, de visão do condutor. Então, o enquadramento é esse aqui, em mau estado de conservação, tá certo? E por último, o 237, transitar com o veículo em desacordo com as suas especificações ou com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação. Então veja que todas essas situações são enquadradas, né, como infração de natureza grave, penalidade de multa e retenção do veículo para regularização. Mas, Arius, quais são as situações nas quais eu vou fazer esse enquadramento, que eu vou utilizar para fazer esse enquadramento? Tá aqui, pessoal, o vídeo é completo, tá? Então, o descumprimento do disposto na resolução implicará na aplicação da infração, né, ao infrator das seguintes penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Então, 230.12, que eu falei para você, veículo com painéis luminosos em desacordo com esta resolução. Beleza, aquela situação lá do painel dinâmico. 230, inciso 15, veículo com adesivo, inscrição, legenda, painel, pictograma, pintura, simbologia ou qualquer outro material de caráter publicitário no para-brisa ou ainda no vidro traseiro do veículo em desacordo com o previsto por esta resolução. Então, falou de pintura, de adesivo, de material publicitário, o enquadramento é aqui. Já no 230.16, pessoal, são os veículos com vidros total ou parcialmente cobertos por película reflexiva ou opaca. Então, tratou de película reflexiva, né, ou aquela película opaca que não deixa passar luz. Enquadramento é esse aqui, 230, inciso 16, tá? Veículo com vidros cobertos ou películas não refletiva, com índice de transmitância luminosa em desacordo com o previsto, ou seja, prevê lá 70% no mínimo, né? E tá lá, foi medido 50%, por exemplo. O enquadramento é aqui, 230, inciso 16, tá certo? Nós vimos agora há pouco o que é que significa. Veículo com vidros cobertos com película não refletiva sem chancela, Também o enquadramento é no 230.16. Falou em película, gente. O enquadramento é esse, 230.16, com vidros cobertos com película não refletiva, com chancela na qual não seja legível qualquer das informações obrigatórias. Enquadramento também no 230.16. Beleza? E veículos com adesivo, inscrição, legenda, painel decorativo, pictograma, pintura, simbologia ou qualquer outro material em desacordo com o previsto nesta resolução, nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade. Ou seja, por exemplo, pessoal, no painel dianteiro, no para-brisa, né, que é o dianteiro, ou nos vidros laterais dianteiros, tá certo? O enquadramento deve ser feito no 230.16. Arilson, eu preciso saber isso para a prova? Eu acredito que aqui, pessoal, quando você for trabalhar,
precisa de detalhamento maior. Você deve levar para a prova é que todas essas infrações relativas a vidro são de natureza grave, tranquilo? Para finalizar, pessoal, a última tela, ó, tá? Da nossa resolução 960. Quando é que eu devo enquadrar no artigo 230, inciso 17? Veículo que não possui espelhos retrovisores em ambos os lados em movimento, com cortinas persianas ou similares fechadas, tá? E ainda o veículo que possua espelhos retrovisores em ambos os lados em movimento, com cortina, persiana ou similares fechados, em desacordo com o previsto nesta resolução. De repente, o vidro dianteiro lateral, pessoal, fechado com a cortina, fechado com a persiana, beleza? Já o inciso 5, ó, que fala do artigo 230, inciso 18, ou seja, um veículo em mau estado de conservação. Quando é que eu devo enquadrar nesse artigo? Veículos com danos nos para-brisas, além dos limites e condições estabelecidos nesta resolução. B, veículo com ausência de qualquer dos vidros de segurança. Tá? E ainda, pessoal, por último, quando é que eu devo enquadrar no artigo 237? Veículo com qualquer vidro de segurança em desacordo com o previsto nesta resolução. Então, o problema lá é o vidro, não é a película, não é a persiana, tranquilo? As situações infracionais descritas nos incisos deste artigo não afastam a possibilidade de aplicação de outras penalidades, claro, previstas no CTB. Então, pessoal, você deve levar para a prova que qualquer infração relativa a vidro, conforme a resolução 960, são infrações de natureza grave, que tem a penalidade de multa e como medida administrativa a retenção do veículo para regularização. Beleza? Um forte abraço para você, uma excelente prova.